Já voltamos e agora eu quero falar com você aí de casa sobre o projeto Solidariedade em Rede da nossa arquidiocese aqui de Belo Horizonte. Mais cedo eu até falava com o Giovanni sobre a importância desse projeto, né? Uma iniciativa tão bela que está ajudando tantas pessoas. E a estrutura montada na Serraria Souza Pinto, aqui na capital mineira, pela Pastoral de Rua, para acolher sem teto, já está funcionando, viu? Os atendimentos são realizados de 8 da manhã até 1 hora da tarde. Portanto, é só nesse horário, na parte da manhã, de 8 da manhã, já começou o atendimento lá hoje e segue até 1 da tarde. E lá, as pessoas em situação de rua terão a temperatura medida e os que apresentarem sintomas da Covid-19 vão ser encaminhados para uma tenda isolada. E lá nessa tenda, os moradores de rua vão encontrar o espaço Dignidade, onde vão poder fazer, então, a higiene pessoal e também vão receber um kit de alimentos e passar por uma escuta social, onde vão poder falar sobre suas demandas. Lembrando que a Serraria Souza Pinto, para quem não conhece, fica na Avenida Assis Chateaubriand, 889, no centro de Belo Horizonte. Então, Avenida Assis Chateaubriand, 889, no centro aqui da capital mineira, reforçando que o atendimento é feito somente até 1 hora da tarde. Começou 8 da manhã e segue até 1 hora. E as paróquias da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte participam do Solidariedade em Rede, nesse projeto que a gente tem falado todos os dias aqui, que arrecada cestas básicas, prestando amparo psicológico, amparo espiritual, entre outros trabalhos, né? E a paróquia São José e São Gabriel, que fica no bairro Milionários, por exemplo, tem orientado famílias que têm direito às cestas básicas cedidas pela Prefeitura da capital. Então, um agente da Pastoral de Comunicação, ele utiliza o computador da paróquia para fazer a consulta para quem estiver na dúvida. Então, se esse é o seu caso, se você tem dúvida, tem dificuldade de acesso à internet, não tem um computador disponível, vá até a paróquia. O endereço é Rua Maurílio Gomes da Silveira, número 826, fica no bairro Milionários, aqui na capital mineira, tá bom? Esse é o endereço da paróquia. E para saber como ajudar o projeto Solidariedade em Rede, basta acessar o nosso site da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é arquidiocesebh.org.br, está aí na telinha para você também. E agora está na hora da participação do nosso querido Padre Alexandre Fernandes. Hoje ele convida todos nós a uma reflexão sobre o Salmo e também nos leva a uma viagem linda a Portugal. Então vamos assistir. Bom dia, Padre! Bom dia, Síria. Bom dia você que me acompanha neste programa Manhã da Piedade. Hoje, segunda-feira, vamos começar o dia com Deus, pois Ele faz novas todas as coisas. Neste dia, vamos meditar juntos o Salmo 119 e fazer do salmista a nossa voz para Deus. Reze comigo. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de moedas de ouro e de prata. Tuas mãos me fizeram, me plasmaram. Dá-me o entendimento e aprenderei os teus mandamentos. Você crê na palavra de Deus? Você tem o hábito de ler a Sagrada Escritura? No Salmo 119, o salmista considera a lei de Deus mais valiosa que um tesouro de moedas de ouro e de prata. Quantas bênçãos acompanham os que temem e obedecem a Deus? Muitos não levam a sério os ensinamentos do Senhor, não levam a sério os ensinamentos de Deus porque duvidam de sua palavra, não creem nas Sagradas Escrituras. Filho, filha, o que você não compreender sobre a palavra de Deus, lembre-se da oração do Salmo 119, no verso 73. Quando a dúvida vier, reze. Tuas mãos me fizeram e me plasmaram. Dá-me o entendimento e aprenderei os teus mandamentos. A luz de Deus pode iluminar o nosso entendimento. O Espírito de Deus pode abrir os nossos olhos para ver como Deus vê. É o Senhor que confere o discernimento correto para as nossas angústias, para as nossas escolhas e para os nossos pensamentos.
O entendimento que é amparado em Deus traz paz aos nossos corações. Você deseja mais intimidade com o Senhor? Então, passe a ler a Sagrada Escritura diariamente. Comece com um versículo por dia. Leia os Salmos, depois comece a ler o Evangelho. O dia em que você descobrir o quanto a Palavra de Deus pode alimentar e sustentar a tua fé, você vai querer rezar com a Sagrada Escritura todos os dias. E lembre-se, no que ainda não compreendem, os acerca dos mistérios de Deus. Sejamos humildes e peçamos a luz de Deus para o nosso entendimento. É o Espírito Santo, o nosso auxílio, que Ele venha sobre nós no dia de hoje, ilumine os nossos corações e os nossos caminhos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre das suas consolações. Síria, hoje nós vamos viajar para Portugal e eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo sobre a Torre de Belém. Você vai poder compreender como foi importante esse monumento até para nós, os brasileiros. Uma boa segunda-feira, fiquem com Deus. Estamos em Lisboa, Portugal. Aqui contemplamos a Torre de Belém, ou Torre de São Vicente, que foi construída entre os anos 1514 e 1520, às margens do Rio Tejo. Ela funcionava como fortaleza, contando com vários tipos de artilharia medieval. Com o tempo, passou por transformações, que fizeram dela um posto aduaneiro, farol e até masmorra para presos políticos. Hoje é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco e é um dos símbolos de Portugal. Como marco histórico, foi daqui que partiram os grandes navegadores em busca de novas rotas marítimas, como Vasco da Gama até a Índia e Pedro Álvares Cabral até o Brasil. A Era dos Descobrimentos foi um período de ouro da história da humanidade, que, para além dos motivos econômicos e políticos, o cristianismo foi levado aos quatro cantos da terra. Ao lado do entusiasmo dos navegadores, a expansão da civilização e da fé católica foi motivada pela coragem de homens que quiseram testemunhar Cristo a outros povos. Fora da Europa, existia um mundo pagão, com o qual ainda não havia contato. Um tempo, um período norteado e imbuído de um espírito missionário. Lendo as páginas da Bíblia, vemos que Jesus enviou seus discípulos em missão com este mesmo ímpeto. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Um imperativo: ide. Cristo os enviou para dar testemunho de sua presença a todos os povos, porque Deus, no seu amor, quer que todos sejam salvos e ninguém se perca. Com o sacrifício na cruz, Jesus abriu caminho para que todo homem e mulher possa conhecer a Deus e entrar em comunhão com Ele. E constituiu uma comunidade de discípulos para levar o anúncio do Evangelho até os confins da terra, a fim de alcançar os homens e as mulheres de todos os lugares
e de todos os tempos. Querido irmão, querida irmã, olhe à sua volta. Tantas pessoas perderam o sentido da existência. Ide, Cristo precisa de você também. Deixe-se envolver pelo seu amor. Seja instrumento desse amor imenso para que alcance a todos, especialmente os mais necessitados. Alguns se encontram geograficamente distantes, enquanto outros estão longe, porque a cultura não dá espaço para Deus. Alguns ainda não acolheram o Evangelho pessoalmente, enquanto outros, apesar de o terem recebido, vivem como se Deus não existisse. O Papa Emérito Bento XVI escreveu algo muito bonito sobre isso. Ele diz: a todos abramos a porta do nosso coração. Procuremos entrar em diálogo com simplicidade e respeito. Este diálogo, se vivido com uma amizade verdadeira, dará seus frutos. Os povos aos quais somos enviados não são apenas de outros países do mundo, mas também os diversos âmbitos de vida, as famílias, os bairros, os ambientes de estudo ou de trabalho, os grupos de amigos e os locais de lazer. O anúncio do Evangelho se destina a todos, sem exceção. Vamos anunciar nosso chamado e vamos anunciar o reino de Deus. Vamos com palavras e obras, vamos com amor, como aqueles que escreveram uma história linda na face da terra. São Pedro, São Francisco de Assis, São João Bosco, São Bento, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, Irmã Dulce dos pobres. Façamos do grito do apóstolo Paulo nosso grito: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Belas imagens, né, que o Padre Alexandre trouxe para a gente lá de Portugal nesta manhã. E em breve tem novidade por aqui sobre o Santo do Dia com o Padre Alexandre. Já já eu conto tudo para vocês, viu? Porque agora vamos até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica mais uma vez, conversar com a repórter Ana Flávia de Oliveira. A Ana que vai atualizar agora para a gente a situação do incêndio no Museu de História Natural da UFMG e também a situação do coronavírus aqui em Minas Gerais, né? De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado aí pela Secretaria de Estado de Saúde. Você vai começar por onde, hein, Ana? Cília, eu vou começar pela atualização do boletim, como já é costume nosso, a gente faz aqui todas as manhãs, né? O boletim da Secretaria Estadual de Saúde mostra que 21.728 pessoas estão com casos confirmados de coronavírus no estado, 481 óbitos e 11.553 pacientes recuperados, Síria. Tá certo, Ana. E como que está a situação lá do museu? Tem alguma novidade em relação ao incêndio? Em relação à situação do museu, não temos grandes novidades, mas o que se sabe é que a pessoa que ligou para o Corpo de Bombeiros disse que estava tentando apagar o incêndio, mas que ele já havia atingido o telhado. A Universidade Federal de Minas Gerais ainda não se pronunciou a respeito, mas provavelmente é porque está ainda tomando o pé da situação, vendo o que aconteceu, né, Síria? Porque pegou todo mundo de surpresa. É um incêndio, né, gente? Acontece de repente, enfim, está tomando todas as medidas cabíveis também neste momento, com certeza. Desculpa te interromper, Síria, lembrando que ninguém se feriu, tá? Boa e notícia. que o museu estava fechado desde o dia 18 de março por conta da pandemia do novo coronavírus e sem data prevista de reabertura. Ninguém ferido, então, nesse incêndio. Ana, muito obrigada pela participação e até a próxima. Até. E você aí de casa, continue conosco, viu? Porque nós vamos para um rápido intervalo comercial, é bem rapidinho, porque no próximo bloco vamos falar de exercícios físicos sem desculpa, para não malhar, para não fazer atividade física em casa. Temos várias dicas para você, é daqui a pouquinho.